Hey, criaturas da internet, eu sou Davi Calazans, esse é o Ponto em Comum. E por que será que amamos fake news? Ah, mas pra que ficar falando essas coisas em inglês? Nós temos essas palavras em português também, tá, meu filho? Notícias falsas pra você, viu, menino? Bom, Miguel, isso é verdade. Nós poderíamos chamar simplesmente de notícias falsas, mas ultimamente nós temos nos referido bastante a elas pelo termo em inglês. Mas independentemente da língua, vamos entender por que nós somos feitos para dar bola para essas mentiras. O fenômeno de compartilhamento de notícias que espalham um rumor ou uma informação imprecisa, também chamadas hoje de fake news, não é algo recente. Porém, foi só depois do surgimento de mídias sociais que essas notícias se tornaram mais comuns e evidentes. No mundo de hoje, estamos constantemente sendo bombardeados de informações a todo instante. Quando você está passeando no seu feed de notícias em plataformas como o Facebook ou o Twitter, acabamos vendo tantas reportagens que acabamos lendo apenas o título de muitas delas. Vivemos em uma era onde se há muita informação, porém não tanto conhecimento, devido bastante à superficialidade de como nós nos relacionamos com o conteúdo online. Essa tendência de não irmos muito a fundo em uma determinada história pode nos deixar apenas com uma ilusão de conhecimento. Afinal, se uma manchete diz que situação X é verdade, então é porque ela deve ser mesmo. Esse péssimo hábito de não checar as fontes de algo que você vê na internet abre espaço para que acreditemos em coisas que sejam apenas meia verdade ou simplesmente sejam mentiras. Em comparação com outros animais, seres humanos nascem equipados com bem menos discernimento de como navegar pelo mundo. Algumas espécies já possuem em seu instinto uma boa noção de como lidar com o ambiente à sua volta. Porém, nós seres humanos nascemos muito despreparados para a realidade, muito indefesos. E para compensar isso, evoluímos e desenvolvemos uma grande inteligência e sociabilidade. Em outras palavras, aprendemos bastante com os outros. E para que possamos aprender com outras pessoas, precisamos confiar nas informações que elas passam para nós. Essa confiança é ainda maior quando estamos falando com alguém próximo, como um familiar ou um amigo. Se o seu melhor amigo postar algo nas redes sociais, não é improvável que você dê uma credibilidade extra para aquela reportagem. Também temos o efeito da hipótese da comunidade de conhecimento, que diz que se alguém parece entender algo, então você mesmo deve entender também. Para testar essa ideia, pesquisadores da Brown University conduziram alguns experimentos. Em um deles, mostravam um texto sobre um certo fenômeno natural para 2 grupos de voluntários. Porém, antes disso, em um grupo era dito que cientistas não compreendiam muito bem esse fenômeno. E no outro era dito que eles compreendiam muito bem. Depois de lerem o texto, os voluntários de ambos os grupos precisavam dar notas de 1 a 7 a respeito de quanto eles compreendiam o assunto, sendo 1 igual a entender pouco e 7 bastante. A princípio, esperava-se que essas notas fossem igualmente baixas para os 2 grupos de voluntários, pois o assunto era de fato muito complexo. Mas, para a surpresa dos pesquisadores, as pessoas que achavam que cientistas dominavam o assunto deram notas maiores e de forma consistente. Ou seja, a simples sensação de que outras pessoas possuem conhecimento sobre um certo assunto já pode nos despertar a ilusão de que nós também compreendemos. É aquela história de você achar que, isso aqui todo mundo já sabe, é um fato incontestável. Agora um detalhe, quanto mais gente repassa uma informação, mais isso vai se tornando uma verdade, pois aumenta a impressão de que os outros dominam o assunto e você não vai querer ser deixado para trás e vai procurar se encaixar no seu grupo social, o que acaba reforçando a ilusão do conhecimento. O que pode ser perigoso é que nem sempre alguém que dá a sua opinião na internet conhece de verdade o assunto. Às vezes, ela só está repetindo de forma mecânica algo que ela encontrou em outro lugar, o que abre mais espaço ainda para se espalhar fake news. Mas quer saber de uma coisa? Vou chamar os Gobertos. Para completar o problema, todos os seres humanos, incluindo eu e você, sofremos em algum grau com os nossos próprios vieses cognitivos. Não adianta negar. Um famoso é o viés da confirmação,
que diz que nossas crenças e desejos interferem como nós interpretamos fatos. Uma maneira de manipular a verdade. Quando alguém gostaria que um certo conceito ou ideia fosse realidade, esse indivíduo pode acabar acreditando mais facilmente naquilo como verdade. Por exemplo, imagine você durante uma eleição entre o candidato A e o B. Você é a favor do A e contra o B. Essa preferência pode se refletir na maneira como você acredita em notícias sobre eles. Se uma notícia, assim como você, é a favor do A ou contra o B, então você acaba aceitando aquilo como uma verdade mais facilmente. O que pode levar a você a não checar as fontes daquela reportagem, só porque ela concorda com as suas opiniões políticas. Entretanto, se uma outra notícia, diferentemente de você, é contra o A ou a favor do B, então você acaba não se conformando tão facilmente com o texto e tende a ir mais atrás de fontes para ver se aquilo realmente procede. Tudo isso porque a notícia discorda das suas opiniões políticas. Boa, Robertos! Esse efeito resulta em uma espécie de 2 pesos e 2 medidas, que pode ser amplificado com o realismo ingênuo, que diz que nós muitas vezes achamos que nós estamos certos e possuímos um senso de moral mais elevado do que as outras pessoas. E por fim, podemos adicionar na cereja do bolo o tribalismo, que diz que nós tendemos a criar grupos sociais e defendê-los, mesmo que isso signifique espalhar notícias questionáveis por aí, pois no fim, o que realmente importa é defender a sua tribo, seja um partido político, time de futebol ou religião. Por fim, o que será que você pode fazer para evitar ser um pregador de fake news? Bom, não tem segredo. Tente sempre ver todos os lados de uma história, inclusive os que você não concorda, e questione se você realmente entende sobre aquele assunto que você está escrevendo ou compartilhando. E o principal, cheque sempre as informações. Por isso, dê preferência a meios de comunicação que prezam por elas. Inclusive aqui, mesmo nesse canal, você, é claro, deve sempre se sentir livre para duvidar de tudo o que é dito. Por isso, sempre deixamos todos os links usados no desenvolvimento de cada episódio aqui na descrição do vídeo. Bom, então é isso, minha gente. Se uma coisa está escrita na internet, então ela só pode ser verdade. Ou não. E obrigado por assistir. Para mais temas verdadeiros, se inscreva no canal. E chegou mais uma semana com uma nova pergunta para vocês usarem a criatividade, que dessa vez é: qual a pior desculpa para se compartilhar uma fake news? Responda já aqui nos comentários. As melhores aparecerão no próximo episódio. E agora vão as respostas mais criativas do vídeo anterior. E até a próxima semana!